Bom dia a todos. O meu nome é Epaminondas, eu sou professor da disciplina de práticas de ensino e práticas pedagógicas ou práticas curriculares, assim como você queira entender aí essa temática. Bom, hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre as práticas do ensino e as relações que existem entre o ensino e a sociedade. O texto que nós vamos usar é da Veiga, que ela vai falar sobre as relações do ensino com o processo todo de ensinar, certo? E nós vamos discutir nessa aula algumas relações entre o processo e a sociedade, o professor, a prática de ensinar. Então vamos lá, vamos entender como vai ser proceder na nossa aula de hoje. Então é isso aí, pessoal. O livro que nós vamos usar é isso daí, organizado pela Veiga, certo? Que ele vai trazer para nós um pouquinho sobre a didática, o ensino e as relações. E hoje nós estamos aqui para falar sobre as relações enquanto sociedade. Então, a prática da didática e a relação com a sociedade. O livro que nós vamos trabalhar, o que nós vamos discutir aqui agora, nós vamos trabalhar o primeiro capítulo. E o primeiro capítulo traz para nós com o tema. É isso aí, então, nós vamos trabalhar sobre didática e sociedade, o conteúdo implícito do ato de ensinar. Então, a autora do texto, ela vai trazer para nós algum amparado histórico sobre o processo de ensino e de aprendizagem. E aí, um dos primeiros autores que ela traz para nós a discussão é Comênio. Para que possamos entender quem era Comênio, Comênio ele era europeu, certo? Nascido por volta de 1592, nasceu no dia 28 de março de 1592. Ele era protestante, vindo de uma família religiosa, e tudo isso trouxe para a discussão dele, traz para a discussão dele diante de um problema social que tem acontecido. A autora retrata para nós o problema social que é sobre o processo que nós estamos tendo de transformação do feudalismo, certo? E aí ela vai trazer todo o apanhado histórico, o que é o feudalismo, ela explica o que é o feudalismo e depois ela apresenta esse feudalismo discutindo então com um processo de transformação que está acontecendo do feudalismo para um ato comerciário. Vamos entender então como é que funcionava tudo isso daí. Vamos lá. Observa que ela reporta a sociedade usando o Comênio como um professor, como um pedagogo, com uma visão pedagógica, para a análise das articulações entre como ensinar e a sociedade mais ampla. Foi utilizado, então, o pensamento desse autor como uma expressão de transformação econômica, política e ideológica acontecido, então, no interior de uma sociedade feudal. A sociedade feudal, para que nós possamos entender cada vez mais, é uma sociedade que ela mesmo produz tudo aquilo que ela precisa. Os senhores feudais, eles não tinham um ato de comercializar aquilo que eles estavam, aquilo que eles precisavam. Então, quando se tinha alguém que tinha uma especificidade, que se tinha uma habilidade na produção, por exemplo, de casacos, os senhores feudais, então, contratavam esse alguém, trazia esse alguém para dentro das suas propriedades, e dentro dessas propriedades, eles, então, trabalhavam a serviço dos seus senhores e produziam-se, então, aquilo que se tinha... aquilo que se precisava, como, por exemplo, o casaco para os seus senhores. O comércio dessa região ele era muito mínimo, apenas para, às vezes, alguns minérios que se tinha para o comércio que se necessitavam, às vezes, dentro de algumas propriedades, eram alguns minérios que eles tinham, então, que era comercializado. Bom, partindo dessas condições e dessas necessidades que existiam da época predominante, no momento em que a relação que vai surgir-se o capitalismo de produção, emerge-se então o pensamento de Comênio como a síntese
de que a nova realidade precisava acontecer, algo diferente precisava acontecer, e nós deparamos então com isso, com esse processo, que Comênio diz que existe, que precisa ter agora uma transformação, uma nova proposta da didática, do ensino, que é preciso então questionar esses conhecimentos, as habilidades humanas, e a sociedade se adaptar a um novo contexto. O pensamento pedagógico de Comênio era analisado e comprometido com uma expressão de transição entre realidade pedagógica do mundo antigo, e aí a sociedade feudal, o mundo feudal, e a sociedade capitalista que está surgindo. Esse pensamento, ao mesmo tempo que questiona a sociedade e a educação em vias de superação, expressa então uma nova realidade que emerge e que coloca uma nova proposta de ensino. Observem, todos vocês, que a autora traz realmente para nós agora a visão de Comênio de uma didática magna, de uma didática universal, de um ensinar para todos, de trazer então um conhecimento para todos. E aí o que ele questiona, o que a autora questiona justamente é a relação desse processo de ensino e aprendizagem tratado não somente agora em um pequeno mundo e isolado, mas para uma ampliação de comércio, uma ampliação de um sistema capitalista, onde nós temos as relações entre várias sociedades, onde nós temos relações entre vários grupos que anteriormente na sociedade feudal não se tinha. E agora, com essas relações que vão acontecendo dentro do capitalismo, isso vai influenciar diretamente no processo de ensino dentro do ambiente educacional. Essa nova visão que ele está trazendo, ele quer dizer para todos que não tem como nós ensinarmos qualquer que seja o aluno sem nos relacionarmos com a sociedade. E aí esse pensamento predominante de Comênio, ele se estende até os nossos dias de hoje. Se você for analisar, então, o que nós temos hoje nos nossos autores que estão realmente em alta, que nós temos José Carlos Libânio, e o Libânio ele traz justamente sobre a questão do socio-interacionismo, que nós não temos como desvincular o ser de uma sociedade, não há como separar isso, mas eles se integram e fazem de fato agora um só pensamento. Então, é o pensamento de Comênio que permanece até hoje. Claro que nós tivemos vários autores que foram aprimorando algumas ideias e eles não tratam somente da didática em si, da relação que existe do universal com todo o processo de ensino-aprendizagem, mas eles vão tratar também no processo de ensino, como é que deve acontecer todo esse processo de ensino. E aí a gente vê Carlos Libânio dizendo que o processo de ensino, o professor deixa de ser, então, detentor do conhecimento, que era uma visão do processo tradicional, da visão tradicional, e passa a ser, então, um ser integrante desse processo também, porque ele pertence à sociedade. E o foco agora precisa estar na aprendizagem do aluno. É ele que detém, é ele que é o produto, é ele que é o que precisa ter esse conhecimento, e é ele quem é o principal nesse processo de ensino e aprendizagem, ok? Bom, aí a autora continua para nós, dizendo para nós ainda lá na página 11, assim quando Comênio propôs a sua didática magna, trata então de uma arte universal para ensinar. Ficou evidenciado no título e confirmado no conteúdo da mesma que o seu propósito era de definir um método para ensinar todas as ciências, todos os costumes bons e piedades, segundo o grau de inteligência e aptidão de cada um. Com esse propósito, foi introduzida então a ênfase no processo de ensino através da arte de ensinar, e buscando a ordem perfeita na natureza, conseguisse ensinar e aprender, para que seja então impossível
não obter, então, seus resultados. Está aí na página, na página 186 do livro de Comênio, que a autora faz, então, a PUD e coloca, então, ela faz a referência, faz a referência do livro de Comênio e coloca aqui, então, como uma citação direta. Bom, indiretamente. E aí ela continua assim, como uma reação à tendência que voltava à finalidade do ensino para o seu produto. Comênio enfatiza, então, o processo do ato de ensinar e expressou-se as condições e as necessidades da educação resultantes das transformações que estavam atingindo o mundo naquele momento. Aquilo que eu já comentei, então, com vocês. Essas transformações da sociedade foram assim descritas por Huberman no livro que está dizendo lá a citação dela, que a autora então vai trazer quais eram as transformações que estavam acontecendo no momento. Bom, o que a autora vai dizendo aqui são as citações, é uma situação falando sobre a questão social, o que era o feudalismo. Ela vai explicando justamente o que tinha-se no feudalismo, toda a atmosfera do feudalismo, que era praticamente uma prisão para aqueles que viviam nesse momento. Ela vai citando isso. E logo depois ela vai dizer sobre o poder que existia, o poder político dos senhores feudais e da Igreja Católica também, colocando então que o momento que se tinha de domínio dos senhores feudais e o domínio da Igreja Católica. E é um momento que está surgindo com o capitalismo, com o crescimento do comércio, com a troca de mercadorias e de negócios que estão acontecendo aqui, certo? E ela vai dizendo que é preciso, como o olhar de Comênio, que se estabeleça agora uma nova visão. E todo o livro da autora, ela vem trazer para nós que nos dias atuais é preciso que nós olhemos para todo o nosso sistema e façamos uma reflexão sobre a importância de que nós olhemos para a relação do processo de ensino-aprendizagem vinculado a tudo que está acontecendo socialmente. Vou dizer um exemplo para vocês para que fique bem claro. O processo de ensino e aprendizagem que nós estamos vivendo hoje, dia 7/4/2020, diante de uma pandemia que nós estamos vivendo por conta do Covid-19, foi feito com que os nossos poderes políticos expedisse, então, decretos, normativas, para que pudesse, então, ter o afastamento social, para que não haja uma contaminação em massa, e isso faz com que a sociedade vá para um novo contexto social. Nós viemos, então, para uma educação agora feita de maneira distanciada, um distanciamento social, e faz com que nós, professores, possamos refletir sobre as nossas práticas de ensino e faz com que nós, professores, possamos refletir qual é a maneira melhor que o aluno aprenda aquilo que nós precisamos ensinar. Então, observem que todo o contexto social de afastamento da população traz para dentro do processo de ensino e de aprendizagem uma nova visão sobre o quê? Sobre o processo de aprendizagem. Então, o professor precisa se reformular, precisa refazer a sua metodologia e refazer a sua didática de ensino por conta das transformações sociais que estão acontecendo. Essas transformações sociais que estão acontecendo hoje, em um outro âmbito, aconteceu também no contexto de Comênio, certo? Por conta de uma transformação política e de um mandado político nos senhores feudais, de mandatos religiosos que foram trazendo dentro de uma nova visão do capitalismo que se vai construindo, e o professor, então, precisa se adaptar a uma nova regra, precisa se adaptar a um novo contexto social de pessoas que estão se relacionando com outros. Olha o que acontece nos nossos tempos.
nós estamos nos relacionando novamente com os nossos familiares, estamos reaprendendo a estar em família, no momento de família, de algo que nós havíamos perdido diante de um sistema capitalista que nos lança para fora e que nos obriga, às vezes, a desvincular da nossa família. Nós estamos tendo que voltar para os nossos seios, para o nosso ambiente familiar, e nós estamos reaprendendo uma nova forma de ensinar. São mães que estão tendo que aprender a relacionar com seus filhos, são pais que estão aprendendo a relacionar com seus filhos, são mães e pais que estão tendo que aprender como é que é acompanhar os seus filhos na escola, como é que é fazer atividade com o seu filho, e estou falando isso dentro do ambiente educacional. Fora disso, existem outras questões que vão acontecendo dentro do ambiente. Eu me lembro na semana passada que eu assisti uma reportagem de uma mãe que ela dizia assim, que ela tinha um filho de 14 anos, ela disse, olha, eu estou aprendendo a conviver com meu filho e entender qual é o mundo dele. Então, nós estamos aqui num novo construir de relações sociais e que isso vai influenciar mais tarde, quando nós voltarmos para os nossos ajuntamentos, para os nossos ambientes normais, como estabelecido por um sistema, isso vai influenciar diretamente. Quando o professor falar sobre relações familiares, quando o professor falar sobre relações sociais, o aluno que anteriormente não tinha uma relação familiar tão boa, ou ele vai ter uma experiência muito negativa, ou ele vai ter uma experiência de que agora eu tenho uma família e que essa família faz parte, então, da minha vida, e aí isso vai influenciar no processo de aprendizagem dele. Portanto, o texto vem discutir justamente um processo de transformação que aconteceu-se socialmente. Diante disso, queridos, foi solicitado a vocês que fizessem, então, uma resenha crítica. Olha o que diz a atividade. Os alunos irão ler o capítulo 1 do livro de didáticas e o ensino e as suas relações, de Veiga, 1996. O livro já está disponível lá na biblioteca online. Tá? Quem não está conseguindo fazer o acesso à biblioteca online, precisa entrar em contato, então, com o seu coordenador para que seja solucionado essa questão, certo? Logo depois, vocês também poderá acessar o portal online do AVA, entra por lá pelo portal AVA, vocês também conseguem acessar a biblioteca online. E logo após isso, após a leitura, farão então uma resenha crítica, descreva qual a relação existente entre a educação e as relações sociais. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora é momento de vocês descreverem qual é a relação que existe entre a educação de hoje e as questões sociais que nós estamos vivendo. Quem sabe você pode escrever aí na sua dissertação, na sua resenha crítica, os problemas sociais que nós estamos vivendo hoje com o coronavírus e esse processo de adaptação de ensino e de aprendizagem que nós estamos vivendo. É momento de você produzir. Eu espero que você possa produzir, que você consiga produzir a resenha aí e anexar lá no Classroom a sua atividade. Muito obrigado a todos vocês. Espero poder contribuir com o ensino, com a aprendizagem de vocês todos. Obrigado e até a próxima aula.